Boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que obriga as concessionárias de serviços públicos a prestar contas à sociedade. Os senadores aprovaram também a criação do Cadastro Nacional da Pessoa Idosa e a proposta que proíbe a edição de medidas provisórias que alterem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Hoje, a Constituição proíbe a edição de medidas provisórias para tratar de assuntos como, por exemplo, direito político e eleitoral, cidadania, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. A proposta aprovada pela comissão inclui nessa lista a edição de MPs para modificar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Acho que a gente podia avançar e impedir também a edição de medida provisória sobre matérias que exijam quórum qualificado, como é o caso da lei complementar, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estender para todas as leis complementares. Infelizmente, na prática, por todos os governos, não é esse nem o passado, foram todos, editam medidas provisórias que nada têm de urgentes ou relevantes, portanto, contrariando a Constituição e entrando naquilo que a gente chama de ativismo do Executivo, que é interferindo nas nossas atribuições de fazer leis. A gente precisa dar um basta, precisa fazer aquela expressão que ontem foi utilizada pelo senador Amin, um freio de arrumação, regular, porque toda e qualquer matéria, quando o governo federal deseja tratar sem que respeite ao nosso tempo, ou seja, daqui a pouco tudo que chega vai chegar com a chancela de que é urgente, do que é relevante. Outra proposta aprovada pelos senadores prevê que as concessionárias de serviços públicos serão obrigadas a prestar contas regularmente à sociedade. De acordo com o texto, elas deverão divulgar resultados, metas e outras informações que possam comprovar a eficiência do serviço prestado. Este projeto vem ao encontro de tudo que eu aprendi na administração pública. Ou a administração pública é pautada por indicadores que podem ser quantitativos ou qualitativos, ou nós vamos ficar navegando no escuro, nas aparências e na subjetividade. A criação de um cadastro nacional de inclusão da pessoa idosa também recebeu parecer favorável da comissão e vai ser analisada agora em plenário. O cadastro, que será administrado pelo poder público, vai reunir informações de todas as políticas públicas voltadas para os idosos no país. A falta de planejamento, a falta de informação, não dá clareza na observação dos recursos públicos. Como direcionar e planejar políticas públicas idosos se não se conhece essa realidade estatisticamente? A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda projeto de resolução que determina voto aberto nas sessões em que os senadores decidem sobre a manutenção de prisão de parlamentar. O texto será analisado pela comissão diretora. A Comissão de Agricultura aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que estabelece novas regras para a produção de queijos artesanais. A proposta considera artesanal todo queijo produzido por métodos tradicionais, vinculados a um território, a uma região ou a uma cultura. Em um país que consome há muito tempo queijos importados e elaborados a partir do leite não pasteurizado, não se pode, nesse sentido, impor ao produto local exigências adicionais, que não se cobram quanto à origem do produto é externa. O que se espera com a aprovação desta proposição é que os empreendimentos produtores de queijo artesanais possam ganhar maior impulso econômico para sua formalização e organização empresarial, levando às regiões produtoras maior prosperidade no campo, geração de emprego e distribuição de renda, sem prejuízo da segurança alimentar para a população consumidora do produto alimentar artesanal. Isso é uma luta de vários estados, além do Rio Grande do Sul, com a sua agricultura familiar muito assemelhada do meu estado. É uma luta de Minas Gerais, que tem queijos também de grande relevância cultural, além de gastronômica. O relator afirmou que o projeto trata especificamente da produção de queijos artesanais, trazendo normas e regras diferentes da lei que instituiu o selo de produto artesanal, em vigor desde o ano passado.
A Lei 13.680 criou o selo estadual para permitir a comercialização em todo o país de produtos artesanais com origem animal, salsichas, linguiças, presuntos, mortadelas, salames e geleias. Após a aprovação do texto em plenário, a imprensa interpretou que o queijo estava contemplado nessa lei. Entretanto, dadas as especificidades que permeiam o tema, é fundamental compreendermos que o queijo em especial, os queijos artesanais, jamais poderão ser tratados de forma simplista, permitindo a livre comercialização sem que haja maiores detalhamentos referentes à concepção, processo de fabricação, reconhecimento, maturação, fiscalização, inspeção e, por fim, a comercialização. Já a Lei 13.680 foi específica em tratar da inspeção sanitária, buscando apenas a desburocratização na comercialização de embutidos. A comissão aprovou urgência para a votação do projeto no plenário do Senado. Mudanças nos planos de saúde privados. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais reduziram prazos de carência e mais 3 subcomissões foram criadas nesta quarta-feira. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Romário, pai de uma criança com síndrome de Down, foi eleito vice-presidente das 3 subcomissões criadas nesta quarta-feira: de doenças raras, de proteção e defesa da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Os presidentes eleitos destacaram as urgências que vão ter pela frente. A gente tem que investir na busca de meios para facilitar diagnóstico, o acesso aos tratamentos, mas pensar na ampliação do teste do pezinho, porque o SUS detecta 6 doenças, mas na rede privada de saúde a gente já consegue detectar 50 doenças. E com essa detecção a gente sabe que, descobrindo cedo, tendo um diagnóstico precoce, a vida da pessoa muda, ela é capaz de não ter as sequelas que muitas vezes tem por conta do atraso no diagnóstico. Mas as pessoas com deficiência não têm muitas vezes acesso nem aos medicamentos comuns necessários e que são de baixo custo. O apoio para a família, a pessoa, pai, uma mãe que tenha um filho com deficiência, com uma necessidade mais acentuada na área intelectual, múltipla, as pessoas têm que às vezes se anular. Tem, como a senadora Mara Gabrilli colocou, a mãe às vezes diz: eu não posso morrer enquanto não achar uma solução para o meu filho, para a minha filha. Quem é que vai cuidar dele ou dela quando eu não estiver mais aí? Os senadores também aprovaram mudanças que beneficiam usuários de planos privados de saúde. O projeto da senadora Rose de Freitas altera a lei dos planos de saúde, modificando o tempo de carência para a utilização dos serviços. Atualmente, o beneficiário precisa cumprir o prazo de 180 dias nos casos de internação hospitalar e 24 horas nas situações de urgência e emergência. E foi justamente a carência zero nos casos de emergência que motivou a preocupação da juíza Selma. Eu quero dizer que hoje a carência é de 24 horas, tá? E diminuir essa carência vai fazer com que essas operadoras que não são santas e que querem lucro, aumentem o valor e que todos nós, todos os usuários, tenhamos que pagar a mais por isso. Urgência é urgência. Urgência, ninguém sabe dizer quando é chegada a um hospital, se ela precisa de 1 hora, meia hora, 5 minutos. Precisamos flexibilizar e ter uma certa indulgência com as pessoas, os brasileiros, exatamente os brasileiros. Quem mais ganha recurso, quem mais tem lucro nesse país são seguradoras e planos de saúde. Em votação, o projeto foi aprovado e, se não houver recurso para análise em plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. Os senadores também decidiram adiar a votação de projetos que impedem a demissão coletiva de trabalhadores e permitem a demissão de servidor público por insuficiência de desempenho. Por serem temas polêmicos, passarão antes por audiências públicas. E o presidente da Subcomissão Permanente de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa será o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou nesta quarta-feira a criação da Região Integrada de Desenvolvimento dos Polos de Caruaru e Campina Grande. Também foi aprovada
foi aprovado o incentivo ao turismo religioso. Pelo projeto, a Política Nacional de Turismo terá, dentre seus objetivos, estimular a interiorização do turismo, bem como a valorização do turismo religioso. Também foi aprovada a criação da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Polo de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. A região integrada permitirá aos estados de Pernambuco, através das instituições governamentais de Pernambuco, da Paraíba, juntamente com as prefeituras, a tratarem esses assuntos, dos investimentos de infraestrutura, da facilitação de acesso, dos investimentos nos recursos hídricos. Outra proposta aprovada inclui a bacia hidrográfica do Rio Capibaribe, em Pernambuco, na área da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. O senador Humberto Costa apresenta um projeto correto, sintonizado com os interesses da preservação do Rio Capibaribe e também para que ele possa ter investimentos com essa finalidade. A CDR também instalou hoje a subcomissão temporária Usina de Belo Monte para acompanhar as obras da usina. O colegiado é presidido pelo senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará. O relator é o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma audiência pública na Comissão Mista de Orçamento para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. O ministro apresentou a situação fiscal do país e disse que o Brasil é prisioneiro do baixo crescimento. Antes da apresentação detalhada dos números, o ministro Paulo Guedes falou do recente pedido de autorização ao Congresso de um crédito suplementar de quase 250 bilhões de reais, apelidado de regra de ouro. Nesse pedido de 248 bilhões, 200 bilhões é a Previdência, o INSS. 30 bilhões é o BPC. 6 bilhões, Bolsa Família, e quase 10 bilhões o Plano Safra. Então, são despesas correntes que o esgotamento fiscal não permite que sejam atendidas com receitas correntes. Então, isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E nós estamos aqui exatamente com o projeto de lei nacional 4, PLN 4, exatamente pedindo um crédito suplementar para não quebrar a regra de ouro. A regra de ouro é a regra que diz, olha, você só pode se endividar se você estiver investindo. Você não pode se endividar, não faz sentido você ficar se endividando para pagar a despesa corrente. Em seguida, o ministro explicou a expectativa de meta fiscal, com base no baixo crescimento econômico do Brasil nos últimos anos e no processo de endividamento do país. Nós somos prisioneiros de uma armadilha do baixo crescimento. O Brasil está prisioneiro disso. Não é coisa de hoje. De 2010 a 2018, o Brasil cresceu 0,6% ao ano. Não chega nem a 1% ao ano. Nós tivemos um período tão longo, foram 6 anos já, de desequilíbrio fiscal, e essa situação de desequilíbrio fiscal criou um déficit primário, e mesmo nós usando o teto de gastos agora nos próximos 3 anos, já está contratado esse déficit primário, e nós estamos, então, à beira de violar a regra de ouro. E demonstrou confiança no Congresso. Eu confio no Congresso. Eu acredito nas lideranças políticas. Aqui estão os representantes do povo, muito acima de quaisquer partidos, muito acima de quaisquer posições ideológicas. A verdade é que o Congresso tem a chave do futuro nas mãos. Alguns dos questionamentos dos parlamentares ao ministro Paulo Guedes foram sobre a valorização real do salário mínimo, cortes na educação e desigualdades quanto deduções no imposto de renda. Eu aprendi que para equilibrar as contas não basta só cortar despesas, como infelizmente está sendo feito com a educação, como infelizmente sangra o reajuste do salário mínimo, que era uma prática exitosa, de sucesso. Partindo da premissa que o governo acredita na aprovação da reforma da Previdência e em outras medidas de fôlego, como privatizações e concessões, queria saber se não haveria espaço fiscal para dar aumento real ao salário mínimo. Nós temos a possibilidade, até 31 de dezembro,
de criar uma nova trajetória de salários mínimos. Então, achamos prudente observar. Se as reformas fiscais, foi até a sua segunda observação, se as reformas criam algum espaço fiscal, naturalmente isso pode ser usado lá na frente. Se não fazemos as reformas, estamos ilhados, estamos cercados, todos nós, tanto estados, municípios quanto a União, e naturalmente esse período de austeridade é mais longo, continua mais longo. O plenário aprovou nesta terça-feira o projeto que legitima a Ordem dos Advogados do Brasil para propor ação civil pública. Hoje, isso é permitido ao Ministério Público, União, estados e municípios, autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. Já havia até esse entendimento pelos tribunais, mas agora na lei, de modo expresso e objetivo, esse direito fica garantido. É evidente que a população fica também protegida pela ação da ordem em prol da sociedade como um todo. O senador Irajá apresentou o projeto que simplifica o Globo Referenciamento Rural quando ainda era deputado federal. A proposta aprovada pelo plenário do Senado no início de maio pode facilitar o processo de regularização fundiária de milhões de proprietários rurais. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Olá! O Senado aprovou o projeto que simplifica o georreferenciamento de propriedades rurais. Quem vai explicar para a gente o que é, para que serve, qual é a importância do georreferenciamento rural é o senador Irajá, do PSD do Tocantins, autor do projeto quando ainda era deputado federal. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. O que é georreferenciamento? Bom, o georreferenciamento é uma exigência feita a todos os produtores rurais do Brasil, sejam pequenos, médios e também os grandes, para que pudessem conferir as medidas das propriedades rurais. Por que foi exigido isso? Antigamente, as medidas eram medidas imprecisas. Você tinha as azimutes, que eram medidas seculares, que dizia que a propriedade, a divisa dela, era do leito do rio ao topo da montanha. Então, eram referenciais que, logicamente, não garantiam precisão no tamanho das fazendas, das chácaras, dos sítios, e, portanto, a diferença ficava enorme do tamanho real. Então, o GEO, que é uma tecnologia nova que tem uma precisão de 1 a 2 centímetros de margem de erro apenas, garante segurança jurídica, porque diz exatamente o tamanho que é cada fazenda. É igual você comprar um lote que na escritura diz que tem 360 metros quadrados, aí você vai lá medir, o lote tem 500 ou tem 200. Então, estava dando essas diferenças nas propriedades rurais. E o GEO garante isso, com exatidão, qual é o tamanho da propriedade. Se ela tem 500 hectares, se ela tem 1.000, se é 1.111. E, por isso, foi uma medida importante que o governo exigiu de todos os produtores. A partir de quando? Foi 2001? Iniciou 2001 para grandes propriedades, aí foi diminuindo o prazo e exigindo também para as médias e pequenas. O fato é que hoje todas as propriedades do Brasil precisam estar com o seu georreferenciamento certificado. Mas milhões de propriedades não estão. Nós temos 5 milhões de propriedades em todo o Brasil. Uma grande parte dessas propriedades já estão certificadas, outras estão em processo de certificação, porque além de dar garantia jurídica, segurança jurídica, ela permite também que você possa vender a propriedade, possa transferir no cartório, possa tirar um financiamento. Então, cada vez mais o cerco fecha e você precisa ter o seu georreferenciamento. O georreferenciamento, ele é obrigatório para a regularização fundiária? Ele é obrigatório. Você não consegue ser dono da terra se você não tiver o georreferenciamento dela? Para quem já é dono, isso não muda, mas para você poder transferir ela, vender, ou num formal de partilha, ou no inventário em caso de morte, ou para tirar um financiamento bancário, ele é exigido. E o que o projeto trouxe de novo? Bom, como que simplificou o processo? O procedimento do GEO, ele traz absoluta transparência e segurança jurídica, porque são várias etapas que formam o georreferenciamento. Primeiro, você tem que ter um profissional habilitado para fazer o GEO, que é um agrimensor, tem um RT, que assina a responsabilidade técnica daquele projeto que está sendo apresentado. Você tem o próprio GEO, que é uma tecnologia de alta precisão que garante que as divisas sejam respeitadas e, portanto, você tem o tamanho... Trabalha com GPS, por Trabalha exemplo, com o GPS. Essa é uma segunda etapa importante do processo. Terceiro,
você tem que ir lá e colocar os marcos nas divisas da propriedade. Marco, para quem não conhece, é como se fosse um muro que você constrói na divisa do lote na zona urbana. Você não tem o seu lote, do João e da Maria, você não vai lá e constrói um muro para mostrar onde que fica a divisa dos dois lotes? Então, o muro, no caso da propriedade rural, é o marco, que é um objeto de concreto que é colocado nas divisas da propriedade para definir fisicamente aonde ficam essas divisas. Então, se você for colocar o marco no lugar errado, ou para dentro do vizinho, ou para dentro da sua propriedade, gera já o conflito. Então, o GEL não acontece. Então, é um outro dispositivo de segurança esse marco. Então, a gente tem o GEL, que é uma tecnologia de alta precisão, tem o profissional habilitado, que assina a responsabilidade técnica, você tem o marco, que define as divisas fisicamente, que é o muro das propriedades rurais, e você tem o INCRA, que é o órgão responsável por conferir tudo isso que foi feito e validar. Não, esse GEL está de acordo com a legislação, pode ser certificado. Aí, depois disso, é que o produtor vai até o cartório, leva o GEL e a verba na sua matrícula, para ter fé pública, para que as pessoas tomem conhecimento que o GEL existe. E é justamente nesse momento em que os cartórios do Brasil inteiro exigem que esse cidadão ainda tenha que ir atrás dos vizinhos para pegar um papel, um documento, uma declaração dizendo que ele respeitou as divisas. E claro que isso não é razoável, não é necessário, porque às vezes você não encontra o vizinho mudou de estado, ou ele mora em outro país, ou você tem um problema com o vizinho não quer assinar a carta, você fica refém dessa situação, ou seja, você fica inviabilizado. Né? Eu só queria citar o senador Anastasia, relator, que na Comissão de Constituição e Justiça, ele disse que, feita a lei e determinado registro técnico através do georreferenciamento, os cartórios, por livre e espontânea vontade, fizeram vista grossa à norma constitucional que determina que ninguém é obrigado a nada, senão em virtude da lei, e resolveram criar uma regra adicional. Que complicou a vida de milhares de pessoas. O senador Anastasia, eu quero agradecer ele pelo empenho na aprovação desse projeto. Na CCJ ele foi o relator e deu muita credibilidade para que o projeto pudesse chegar aqui ao plenário. Ele colocou um ponto importante. O INCRA, antigamente, exigia essas cartas de confrontação dos vizinhos e passou a não exigir mais. Então, por que os cartórios continuaram exigindo? Aí foi uma interpretação que os cartórios fizeram da lei. E eles estavam baseados nisso para continuar exigindo essa declaração desnecessária. Então, a crítica construtiva que o senador Anastasia faz é nesse aspecto. Se o INCRA, que é o órgão que confere o GEL, que certifica a propriedade, não está exigindo, por que o cartório vai exigir isso? Senador, a tecnologia melhorou muito, facilitou muito a realização, imagino, do georreferenciamento, né? O que a gente pode imaginar para o futuro nesse setor? Olha, o céu é o limite, né? Você tem a tecnologia cada vez mais presente na vida do campo, do produtor e do trabalhador rural, seja para resolver questões fundiárias como essa, né, que garanta a segurança jurídica, seja para trazer novas técnicas de produção, seja para fazer até auditagem. Hoje você faz uma propriedade com os drones, né, que podem... O INCRA já está usando drones, né? Para fazer, inclusive georreferenciamento hoje é possível fazer por drone. Então, assim, a cada dia que passa, a tecnologia está mais presente na vida do campo e a serviço do produtor rural. E é super importante. Essa questão do GEL é um grande exemplo disso. Dá para a gente imaginar, por exemplo, o mapa do Brasil com essas medidas todas desenhadas e todas as nossas propriedades? Não só os mapas, mas as benfeitorias. Hoje, com as imagens de satélite que nós temos de alta precisão, você consegue enxergar o mataburro que tem na fazenda, a cerca, né? O gado, você consegue, é capaz de, inclusive, conferir a quantidade de gado que tem em cada propriedade rural, dada a essa qualidade das imagens que estão disponíveis. Então, a tecnologia é um campo enorme, vasto e que ajuda e auxilia muito a produção brasileira. Senador, só mais uma questão. O senhor apresentou esse projeto quando deputado federal, anos atrás, e é o primeiro projeto do senhor que está indo à sanção presidencial. É verdade. Foi um momento muito especial para mim. Fiquei muito honrado. Depois de 5 anos que esse projeto tramita na Câmara e chegou agora ao Senado, a gente concluiu a fase de aprovações no Congresso.
agora ele vai ser encaminhado para que o presidente foi aprovado possa... por unanimidade, E né? foi aprovado por unanimidade, que para mim foi uma grande surpresa e eu fiquei muito feliz com isso, muito honrado. Depois de 8 anos, como você disse bem, que eu estou lá na Câmara dos Deputados, agora aqui no Senado, eu tive essa alegria de poder ter um projeto de minha autoria com a fase de tramitação conclusa e agora só aguardando o presidente da República poder sancionar. E é claro que a alegria não é minha, pessoal, apenas. Claro que como autor eu fiquei muito feliz, mas é a expectativa de 15 milhões de produtores rurais de todo o Brasil que aguardavam por isso ansiosamente. Senador, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado pela A oportunidade. gente conversou com o senador Irajá. O Senado Notícias termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, clique na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.